Vamos que vamos para mais uma, Marcelo Beckler. Vamos que vamos, minha gente. E hoje falaremos de um tema que está em voga. E assim, eu tô sorrindo porque essa gravação é antes de eu saber se eu estarei de fato sorrindo nesse momento que você me assiste, né? Porque essa gravação é na quarta-feira, antes de eu embarcar para o Brasil e estar na final da Copa Libertadores, que é indiretamente um dos temas aqui do nosso programa de hoje. Você já sabe qual é essa questão velha aqui na Europa, porém nova na América do Sul, da tal final única, né? No caso da Copa Libertadores da América, por exemplo, o nome é um nome anticolonialista, mas os motivos para ter final única talvez seja um viralatismo aí de tentar imitar a Europa, a UEFA, a Champions em tudo. Vamos debater aqui bastante sobre essa questão da final única que completa 5 anos entre Libertadores e Copa Sul-Americana. Marcelo Beck. Eu já sei de que lado você tá nessa aí. Companheiro, Fred Caldeira. Viralatismo, anticolonialismo, gostei da introdução. Vamos debater aqui se é melhor para algum lado, se é melhor para todos os lados, se é melhor para o lado que mais interessa, que é o lado do torcedor, ou se é melhor só para algumas partes. Tudo isso depois da vinheta para vocês. Seguinte, seu Frederico, aqui na Europa já é algo batido de que assim funciona, de que tudo bem ter final única. A final da Liga dos Campeões sempre foi assim. A final da Europa League era a final de ida e volta até 97. A partir daí isso mudou. A Supercopa da Europa também chegou ida e volta, isso também mudou. O da Supercopa da Europa acho que muito mais por calendário do que qualquer outra coisa. E depois isso foi transformado. As finais das Copas também é um grande evento, né? As Copas Nacionais, a Copa do Rei da Espanha, a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga, é um evento em um local só. E a gente começa a ter algum rum-rum na Europa para que o formato de Super Final, como a gente tem da Nations League, por exemplo, de semifinais e final numa semana em um local só, e a gente teve a Super Champions, por exemplo, por conta da pandemia em Lisboa, que isso vá para frente em algum momento, porque aparentemente dá certo em nível de audiência, de interesse, e se concentra tudo numa semana só. Aqui na Europa isso tudo funciona, Fred. A questão é como que isso é na América do Sul, com tantas diferenças que a gente tem entre um continente e outro. Pois é, a gente pode ter um debate aqui sobre o que faz melhor ao jogo, né? Tem gente que acha que jogo único é melhor porque você aumenta a chance do time que entra como o azarão, né, da zebra, porque aumenta o grau de emoção, tudo é decidido ali, não tem muita estratégia para deixar para o segundo jogo. E tem gente que acha que é o contrário, né? Que quando é decidido em um jogo só, um time pode muito bem ficar muito fechado e isso não importa tanto, porque ele pode levar para a prorrogação e depois para os pênaltis, o que não seria tão fácil de fazer em 2 jogos se a final fosse disputada nesse formato. Enfim, eu acho que é uma questão de gosto, tá? Não vejo muito certo e errado. O que eu vejo como errado e discordo frontalmente é quando a gente tenta copiar algo que funciona na Europa também porque as distâncias são mais curtas, as opções de avião, trem, hotel são mais. é, o número é muito maior, né? Você tem muito mais opções e tudo mais. E isso custa menos, né? Relativamente falando, custa menos para o inglês viajar para a Itália, custa menos para o torcedor X viajar para o país Y aqui na Europa e custa menos tempo, inclusive, do que na América do Sul. Né? A gente tem, por exemplo, eu separei aqui algumas comparações, né? Na final da Champions desse ano, em Istambul, que é uma localidade um pouco distante, né, do centro do futebol europeu, aqui Inglaterra, Itália, Espanha e tudo mais. São 4 horas de viagem e de Milan para Istambul são 2 horas e 50, o que é bastante para a Europa, mas é pouco, né? Quando a gente olha para Brasil, imagina para a América do Sul. O pacote que o Manchester City fez para o próprio torcedor, para ir fazer um bate-volta na final de Manchester, voo direto, foi por 995 libras, o que dá um pouco menos do que um salário mínimo. Tá caro, mas espera para você ver o comparativo.
olhando para a final da Copa da Sul-Americana, Fortaleza contra a LDU, saindo de Fortaleza e indo para Montevidéu. São pelo menos 7 horas. Pelo menos 7 horas. Isso se você não contar outras escalas, mais conexões, para diminuir o preço, que a média que eu achei aqui foi de R$6.000, o que dá quase 5 vezes o atual salário mínimo do Brasil. Agora, a Copa Libertadores, que eu espero que o Fluminense tenha vencido. De Buenos Aires para o Rio, para o torcedor do Boca, são 3 horas, o que é uma distância curta para a América do Sul, mas a passagem estava cerca de R$9.000, o que dá 4 vezes o salário mínimo argentino. Cara, assim, é muito cruel com o torcedor que quer ver o time na final, muito mais cruel quando é final única na América do Sul do que na Europa, Beckler. Aqui vale mais um ponto, que é o seguinte: você colocou aí bem os termos de salários mínimos, só que vale a gente lembrar para o torcedor brasileiro que aqui na Europa não é normal alguém ganhar 10 salários mínimos. Como no Brasil, né? Alguém que é uma pessoa de classe média alta ganha 10 salários mínimos, ganha R$10.000, que é um salário muito bom no Brasil. Aqui na Europa, se você ganha 10.000 euros em Barcelona, o salário mínimo aqui é 1.000 euros, você é o rei de Barcelona. Ganhar 10.000 euros é muito, muito dinheiro. Aqui também. Né? Então, assim, o salário mínimo inglês é bastante maior, né? Acho que é 1.800 libras, alguma coisa assim, né? Acho que agora tá 1.700 e alguma coisa, mas enfim, é isso aí. Então, assim, o pacote para ir ver o Manchester City em Istambul, que era um salário mínimo, isso também pesa no orçamento do torcedor, porque aqui 3 salários mínimos já é considerado um muito bom salário e você tem um achatamento muito maior das classes sociais, né? A secretária de uma faculdade para o professor da faculdade, o salário ali não é tão grande como uma secretária da faculdade no Brasil para uma professora de faculdade de universidade no Brasil. Então, essas diferenças também aqui mostram como também é caro por aqui. Mas, por exemplo, a gente teve na final de Istambul um torcedor que fez toda a temporada da Inter de Milão de bicicleta. Ele foi para todos os jogos da Inter fora de casa de bicicleta. Eu imagino que ele tenha voltado de avião. Ele fez outra coisa no mundo que não seja isso. Mas ele conseguiu ir de Milão, 1.600 quilômetros até Istambul, de bicicleta. E eu pesquisando sobre ele, chama Francesco. Eu achei que em 2005 outro fez a mesma coisa. Também teve um torcedor do Milan na oportunidade, que também saiu da Itália. Ele saiu mais do sul da Itália, fez 2.500 quilômetros até Istambul. Isso é muito mais difícil de fazer, evidentemente, na América. Os dois perderam. E os dois perderam, assim, abandonaram o ciclismo ali mesmo. Largaram mão. Pelo menos não teve gol de bicicleta em nenhum dos 2 jogos. Porque senão ainda teria sido humilhante demais para um torcedor que já teve que ir com uma roupa coladinha por milhares de quilômetros, atravessando vários países. Não conseguia nem sentar na arquibancada, Becker. Já teve que assistir em pé, com problema de circulação nas pernas e tal. Uma roupa extremamente colada. Passando por Um cabelo todo esvoaçado. gripe, né? Assim, passou por muitos países, sede, Insolação. um cheiro insuportável. E tudo isso para voltar para casa com uma tristeza muito grande, muito diferente dos torcedores ingleses que tiveram uma alegria imensa por 24 horas antes também de voltar à sua tristeza rotineira. Mas enfim, aqui as distâncias permitem que você faça de bicicleta, se você for um absoluto lunático, que na América do Sul também não dá para fazer. Existe um ponto que é o benefício que tem para a cidade que recebe. Eu peguei aqui para mostrar uma matéria do jornal O Tempo de 2019. A final de 2019 foi a primeira em jogo único da Libertadores da América, foi disputada em Lima, no Peru. Teve 62 milhões de dólares que ficou para a cidade de Lima, mais de 300 milhões de reais que Lima arrecadou com o evento. Foram cerca de 45 mil pessoas, entre brasileiros e argentinos. Flamengo e River Plate disputaram aquela decisão, que foram até Lima, e cada uma gastou cerca de 760 dólares na sua estadia em Lima, sem contar as passagens aéreas. Simplesmente gastou lá, um hotel, restaurante, comprou um refrigerante com a cidade. 84% dessas pessoas nunca tinham ido ao Peru. Eu pergunto a você, Fred, já foi ao Peru? Eu nunca fui ao Peru, né? Várias vezes, não posso nem dizer que não tentaram me tentar, né? Não tentaram me apresentar a tentação de conhecer lá Machu Picchu, né, e tudo mais, mas eu nunca conheci. Você já, Marcelo? Não, dizem que é um país que, conhecendo de dentro, é bem diferente. Mas também não tive a oportunidade de conhecer o Peru. 19% das pessoas que ali estavam aproveitaram para conhecer outras partes do Peru
Cada um tem a sua opção. 1 a cada 5 torcedores quiseram conhecer mais o Peru. Posso que foram muito felizes. A ocupação dos hotéis, 93% na cidade de Lima. Fui procurar sobre Guayaquil no ano passado, porque isso foi a final de 19, a final de 20 foi no Maracanã com portões meio fechados. E aí peguei para ver a última, né, para ver a evolução disso. A final de Guayaquil ano passado não tem números consolidados, mas Guayaquil esperava receber também 50 mil pessoas. Não acredito que tenha chegado a isso, entre torcedores do Furacão e do Flamengo, mas esperava receber 50 mil pessoas, que cada um gastasse $1.000 em média em Guayaquil, que faria Guayaquil arrecadar 50 milhões de dólares, mais de 300 milhões de reais também. Então, existe um impacto para a cidade. A Conmebol tem conseguido arrecadar mais dinheiro. Ela não estipula se é simplesmente com a final única, mas a Libertadores até... Isso que eu ia perguntar. Então pergunta. Porque eu tenho uma grande dúvida, a lógica, e aí você pode corrigir a minha lógica, são dois jogos, vai dar mais grana do que um, né, para organização, né, para UEFA ou para Conmebol. Por que arrecada mais com um só jogo? Tenho interesse em ouvir sobre isso. Eu não consegui achar nenhum dado que explicite isso. Mas, por exemplo, se você é uma marca de pulseiras e se você vai colocar um anúncio, talvez você paga mais, né? Você pode pagar mais. Eu não sei se você paga o dobro para ter em 2 jogos ou para ter em um jogo só. Se você colocar em 2 jogos 30 segundos, vão te ver por 60 segundos. Pode ser que sejam as mesmas pessoas ou pessoas diferentes, ou pode ser... Mas, enfim, é tratado como um benefício que você tenha em um jogo só, concentrado tudo ali em 90 minutos, maiores patrocínios e tal, porque ao invés de você vender por 1.000 o espaço comercial da pulseira, você vai vender por 2.000, para ter uma entrega maior para mais pessoas. A Libertadores tem arrecadado mais. Antes a Libertadores gerava 300 milhões de dólares, hoje ela gera 350 milhões. Essa evolução de 2018 para cá, mas não existe nenhum estudo, nenhuma comprovação da própria Conmebol se isso é pelo fato de ter uma final única ou não. Existe um crescimento de 20%, um bom crescimento, mas que não está necessariamente atrelado, Fred, à final única. Boa. Cara, tem uma frase aqui do Alejandro Domínguez, que é o presidente da Conmebol, falando sobre uma das motivações para a entidade transformar o regulamento tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. Abre aspas para o Domínguez. Um dos nossos pilares é fazer justiça, e não somente justiça na organização, só que justiça desportiva. Mas notamos que no sistema anterior, ida e volta, de cada 10 finais, 7 eram vencidas pelo time que fazia como mandante o segundo jogo. Traz mais justiça, Beckler? Esse era o meu out of context. Mas se você quiser, eu passo ele para agora. E eu fiquei sem out of context porque eu já contei a história do ciclista. Então eu pensei que o seu out of context era sobre direitos de transmissão para a Europa. Não. Mas pode ser. Não. Vamos lá. Eu vou guardar sobre a justiça maior pro final. Tem um caso bastante interessante de um livro que eu li há muito tempo, há 10 anos, mais de 10 anos eu li esse livro, e hoje eu baixei esse livro de novo para reler esta parte e mostrar aqui. A gente vai daqui a pouco tirar do contexto, eu vou falar sobre isso. E eu estraguei tudo então, né? Acabou de estragar completamente a única coisa que eu tinha preparado para esse programa, porque o roteiro foi todo feito por você. Eu acho que na América do Sul existem muitas artimanhas, que aqui também existem, mas eu acho que existem mais na América do Sul, extra-campo, que a final de jogo único pode reduzir. Por exemplo, isso que a gente vê de tirar água de vestiário, de não deixar time chegar, como a gente viu ônibus apedrejado na chegada, né, de 2018 entre Boca e River Plate, como a gente já viu várias e várias vezes. Você colocando uma final em jogo único, e pode ser num campo neutro ou não, por exemplo, a final entre o Fluminense e Boca Juniors foi disputada no Maracanã, é em teoria um jogo neutro, um campo neutro, porque divisões absolutamente iguais de ingressos e tal, de oportunidades. Claro que o Fluminense conhece mais o campo. Talvez ele tenha levado alguma vantagem, a gente está gravando isso antes. Mas eu acho que na América do Sul existe algumas coisas fora futebol que são feitas que tiram talvez maior justiça do jogo. Tem outra questão que é, por exemplo, a da altitude, né? Se um time está mais acostumado a jogar na altitude, que para mim é um fator externo, que não tem a ver com futebol e que interfere,
ele tem uma vantagem também sobre os outros. É claro que tem, só pegar os números de quem joga na altitude depois quando vai jogar no nível do mar. E acho que quando você coloca os dois sob as mesmas condições, isso é igualado de alguma forma. Então, deste ponto de vista, eu imagino que sim, a final é mais justa. Que se jogue em um campo neutro, uma partida só, com os dois em condições iguais, e não que cada mandante faça o que bem entender com o visitante a hora que ele chegar na casa dele, Fred. Eu concordo. Eu acho que no âmbito de tentar trazer algum grau de equilíbrio antes da bola rolar para a final, faz algum sentido. A gente vê muito isso nas fases anteriores, né, quando de fato você tem jogo ida e volta. Quem decide em casa pode ter, por exemplo, mais 30 minutos de bola rolando dentro do próprio estádio se tiver prorrogação, né? Uhum. Assim, é uma vantagem, é um fato, né? Você tem mais tempo jogando em casa com a sua torcida do seu lado se a partida for para a prorrogação. Mas, no fim das contas, e isso eu posso até me estender um pouco mais no resumo, eu não acho que isso seja um motivo bom o suficiente para você retorcer todo um continente para ter que ficar cruzando de cara, Fortaleza e Montevidéu é você cruzar a parte direita, né, Uhum. da América do Sul. É você ir do topo do Brasil para pro calçado embaixo do pé do Brasil, né, que é Montevidéu. Então, assim, é muito cruel que o torcedor tenha. E aí você acaba... É claro que os ingressos por si só, e são caros aqui e aí, eles acabam reduzindo o escopo da possibilidade de quantas classes sociais podem ir ao estádio, né? Isso aí é uma guerra perdida. Mas quando você coloca no topo disso uma viagem longa, com poucas opções de voo e hotel, cara, eu acho que isso é muito mais importante do que uma suposta justiça dentro de um jogo único. E outra coisa, eu não acredito que ele esteja sendo sincero. Que a final de jogo único da América do Sul seja para reduzir injustiças desportivas. Por exemplo, a disputa de pênaltis, então, poderia ser mudada também para o sistema ABA, né? ABBA. Uhum. Um bate, depois dois, depois dois, depois dois, depois dois. Como é, por exemplo, o tie-break do tênis. Porque quem começa cobrando uma decisão de pênaltis normalmente leva vantagem entre 60% e 65% das vezes. Então, se por 70% das vezes que os mandantes dos segundos jogos ganham, também as decisões de pênalti poderiam mudar para a Conmebol. Por que elas não mudam se o único plano é esportivo? Então não acredito que seja isso, eu acredito que seja para tentar fazer com que o torneio seja melhor envelopado, melhor vendido, melhor comercializado. O jogo, por exemplo, foi no sábado às 9 da noite. O Barcelona estava em campo no momento. Eu quero até conferir. Enquanto isso, Fred, traz para a gente, por favor, o quê? Onde que o jogo é transmitido na Europa, porque a gente fez essa enquete hoje com inúmeros jornalistas e a gente chegou à conclusão que ninguém passa, ou se passa, passa escondidinho. Então, cara, perguntando para os nossos companheiros de equipe, né? A gente não tem na Espanha, a gente não tem na França, na Itália a Clarinha passou que a final foi transmitida por streaming num Na Mola. canal chamado Mola TV. Uhum. E aqui na Inglaterra, cara, costuma passar na BBC. O que eu apurei antes de gravar esse programa, e eu não sei se de fato se concretizou quando a final aconteceu, é que a BBC não tinha fechado até então essa final, mas podia fechar nas últimas horas para transmitir para cá. Geralmente a BBC transmite, o que é uma grande casa, né? É a TV pública, é a Globo daqui. Então isso seria grande, mas não sei se dessa vez passou. Portugal passa, um Brasilzão Faz Portugal, mais sentido, né? Então Portugal passa desde o início. Mas, por exemplo, neste sábado, enquanto a final da Libertadores era jogada, e ela começou às 9 da noite aqui do horário do centro da Europa, o Barcelona estava em campo, na Espanha, Olympique de Marseille e Lille, estavam em campo na França. O Olympique de Marseille é um dos clubes com maior torcida na França. O Milan estava em campo na Itália, jogando contra o Udinese, um jogo que começou 15 minutos antes. O Braga estava em campo em Portugal, nem Benfica nem Porto, mas o Braga estava em campo em Portugal. Então, colocar a final da Libertadores num sábado à noite é muito bom, mas
cá entre nós, se eu sair na rua agora, terça-feira depois, e perguntar quem ganhou, pouca gente vai saber. Pouquíssima gente vai saber, porque ainda pode ser que um dia isso pegue, que vire realmente um grande evento. Eu, por exemplo, prefiro assistir, só que eu nunca assisti, a final do Super Bowl, que é um jogo só, do que assistir a final da NBA, que são 7. Então talvez um só realmente você consiga levar mais gente do que levar todos aqueles 7, que podem ser 6 e tal, jogos. Então, se é para vender para fora, não tá funcionando, porque a gente tá vendo que fora não tá vendendo. Para fechar, Fred, a última pergunta. Você gosta? Da final única? Tirando que pro torcedor é difícil, que as dificuldades, como jogo de futebol, a final única. Cara, eu não sei. É porque é muito curioso, né? Quando a gente pega, por exemplo, os exemplos da final da Champions, diria que nos últimos 5 anos a gente teve mais finais chatas, jogo mais modorrento, mais amarrado, do que jogos divertidos, né? Esse City Inter não foi um jogo vistoso. Real Madrid e Liverpool foi um pouco melhor. Teve aquele Tottenham e Liverpool que foi, acho que, o pior dos últimos anos. É raro quando a gente tem, por exemplo, aquele outro Real Madrid-Liverpool que teve uma goleada para o Real Madrid 4-1, né? Se eu não me engano, para cima 3-1. do Liverpool, aquele gol do Bale. 3-1, obrigado. Um placar um pouco mais elástico do que a gente tem de costume para uma final. Mas aí, quando a gente sai da Copa do Mundo e aquela final entre França e Argentina, eu não sei se a culpa é do jogo único, se ele induz os times a serem mais cautelosos do que em 2 jogos, ou se é uma questão de jogar a moeda para cima e alguns dias ela vai cair cara, outros dias ela vai cair coroa. Não sei. Você tem opinião formada sobre isso? Não por esse ponto. Como evento eu gosto mais. Igual Fortaleza e LDU. Eu estava no show do Gilberto Gil, foi uma coisa maravilhosa aqui em Barcelona, e de vez em quando pegava o celular e quando acabou eu corri para casa para assistir, porque eu estava doido para ver. E se fosse um jogo em Quito, um jogo em Fortaleza, eu acho que menos. Eu acho que eu gostaria de ver o segundo jogo mais do que estar muito ansioso para ver os dois, sabe? Então, algumas vezes sim. Fluminense e Boca, eu gostaria muito de uma La Bombonera lotada de argentino e sinalizador e papel picado, e depois um Maracanã lotadíssimo, até porque tem muita gente que eu adoro que não vai conseguir ir, então eu gostaria muito que todos os tricolores que eu adoro pudessem estar presentes. Então, às vezes sim, às vezes não. Por qualidade... Então você não me adora, né? Já tô vendo isso. Não. Uma das coisas que eu fiquei mais feliz, e antes de que o jogo aconteça, que eu torci pelo Fluminense, um dos motivos foi você, Obrigado. Luizinho, que eu quero que essas pessoas sejam felizes sempre, e eu sei que a importância que isso tem. Então, por esse ponto eu gostaria que fosse um jogo duplo. Agora, a semifinal Inter e Milan. A Inter fez 2-0 no primeiro jogo, eu fui cobrir o segundo. Foi um café sem cafeína. A gente sabia que o Milan estava com as forças assim, que o Rafael Leão estava machucado, que a Inter era um time bastante melhor. Então, se um primeiro jogo meio que se define, o Real Madrid e Manchester City. Você imagina se o primeiro jogo é em Manchester e o City faz 4-0, como foi contra o Bayern de Munique, que ele fez 3-0. Sim. Pode virar uma coisa maluca, o Liverpool, 4-0 no Barcelona, pode ser que essas coisas aconteçam. Mas o normal é que o segundo jogo perca muito interesse, aí pode ser que o patrocinador não vai, que não sei o que, papapá. Então eu também não tenho uma opinião tão formada. Mas como evento, quando eu estou completamente neutro, eu prefiro. É porque esse Fluminense e Boca não estava tão neutro assim, porque eu queria que o Fluminense ganhasse por conta dos meus amigos. Mas quando eu estou completamente neutro, eu acho legal. Que só me ocupe 90 ou 120 minutos e não me ocupe 2 noites para ver algo que eu quero que se resolva o mais rápido possível, sabe? Sim. Faz sentido. E, inclusive, acho curioso que não tenha distribuído mais, né, os direitos de transmissão desde essa mudança para a final única. Pelo menos aqui nesse exemplo que a gente tem dos países do Oeste Europeu, não. Marcelo, acho que está tudo dentro do possível, dentro do contexto. Então chegou a melhor hora de ir para o out of context. Eu quero começar contigo, tá? Pode ser? Então, vamos lá, porque a gente estava falando sobre justiça, né? Se uma final com 2 jogos, ela é esportivamente mais justa que uma final em jogo único, né? Se o melhor tem mais chances de ganhar se forem 2 jogos. E a gente tem, por exemplo, a final da NBA que são 7 jogos. E a gente teve algum momento que o Campeonato Brasileiro tinha melhor de 3, que eu adorava, em 98, 99. Que era
uma final de cricket que dura 3 semanas. 3 semanas e termina o jogo, ninguém sabe quem ganhou. Exatamente, porque choveu e o jogo parou. Ninguém faz a menor ideia do que aconteceu ali, porque ninguém entende nada. Enfim, tem um livro que eu gosto muito que chama O Andar do Bêbado. Me identifico absolutamente com ele. Me identifico muito. Cara, eu ganhei esse livro do meu tio quando eu tinha uns 17 anos, sem brincadeira. Pode ser, ele é de 2008. É bem bom. Ele é de 2008. É muito bom. E ele fala sobre o poder da aleatoriedade na nossa vida e que é abandonado esse poder, porque a gente acredita em misticismo, porque a gente acredita no destino, porque a gente acredita que coisas que aparentemente são lógicas não são. Elas são um maravilhoso acaso. E eu lembrava desse caso e eu peguei aqui um trecho para ler e eu vou citar aqui sobre um exemplo esportivo e as possibilidades. É um livro meio que de matemática, método Pascal e tal, enfim, sobre probabilidades. Tá falando sobre uma final de 7 jogos, né? Quem ganhar 4 primeiro é campeão. Ou seja, já é bem mais do que 2 jogos. Se abre muito mais possibilidade de justiça. Se um dos times for melhor do que o outro, a ponto de vencê-lo em 55% dos jogos, ou seja, que parado ali, né? 55%, ainda assim o time mais fraco vencerá uma melhor de 7 cerca de 4 vezes em cada 10. E se o time superior foi capaz de vencer seu oponente em 2 a cada 3 partidas, em média, o time inferior ainda vai vencer uma melhor de 7 cerca de uma vez a cada 5 disputas. Realmente as ligas esportivas não têm como alterar esse fato. Ou seja, se a gente pega um jogo muito equilibrado, um Real Madrid e Manchester City, se um ganha 55, outro 45 vezes, o pior vai vencer 4 vezes de 10. E se a gente pega um jogo bem menos igualado, que cada vez que eles se enfrentarem 3 vezes, o melhor vai vencer 2, o pior ainda vai vencer uma de cada 5 disputas, ainda vai vencer 20%. No caso das probabilidades desiguais, em proporção de 2 por 3, por exemplo, precisaríamos de uma final de no mínimo 23 jogos para determinar o vencedor de maneira considerada estatisticamente significativa, o que significa que o time mais fraco seria coroado campeão em menos de 5% das vezes. Ver capítulo 5. Comprem aí o livro. Está disponível para download, quem quiser. Pô, bem bom, hein? Tem mais, porque agora vai ficar melhor. No caso em que um dos times tem uma vantagem de apenas 55% contra 45% do outro, a menor final estatisticamente significativa deveria ser uma melhor de 269 jogos para falar que um time é campeão com justiça. Então, Fred, esquece isso de justiça. Esquece. Se é uma final equilibrada de 2 times equiparados, a gente precisa de uma final de uma melhor de 269. Quem ganhar 134 primeiro é campeão, para determinar que um time é melhor que o outro. Então, por esse ponto, 2 jogos e tal, é a mesma coisa. É aleatório, ou seja... Cara, eu já tenho a pergunta pronta pro Guardiola na próxima final que o Manchester City chegar. Fala assim, Guardiola, que tal uma melhor de 200 e tantos jogos nesse calendário? Los jugadores, el calendario, los partidos, y las selecciones, y más. Vai ser isso. Que coisa maravilhosa. Vai ser isso. Cara, excelente. É isso, né? Então você que busca justiça no futebol, justiça em finais, cara, o esporte, ele não foi feito para os justos. Ele foi feito para quem... É isso, quem no dia acordou com o aleatório sorrindo melhor. Para você ter... mais uma coisa. Barça-Madrid, um time ainda não venceu o outro mais de 130 vezes. Então, assim, nem são os mesmos jogadores. Então, assim, mas um Barça-Madrid, até hoje a gente não sabe quem é melhor. Porque acho que o Real Madrid tem 5 vitórias a mais que o Barcelona. Tem 107 vitórias. Então, até hoje não se sabe quem é melhor, sendo que são contextos completamente diferentes. Mas você precisaria dos mesmos times, né? Sim. Que um time ganhasse do outro 134 vezes. Cara, o meu out of context, ele é zero lógica e ele é 100% emoção, porque ele não vem deste momento da gravação. Ele vem do pós-jogo de sábado, que eu espero, Marcelo Becker, que a gente veja nesse momento uma versão de mim mesmo, tal qual o nome do seu livro, né? O andar do bêbado feliz e não do bêbado triste. Por favor, Fred, sorria neste momento.
Galera, eu não consigo falar nada. Eu tô absolutamente entorpecido, cara. A gente merece pra caramba, cara. A gente merece pra caramba, cara. Vou pegar cerveja. Eu tô pior. E assim a gente encerra um contato absolutamente estranho com uma versão de mim mesmo que eu nem conheço ainda. Do futuro. Quando eu vi no roteiro assim, vídeo enviado para o programa após a final de sábado. Eu não entendi nada, eu falei, cada um com seus problemas, é a parte do Fred, e ele vai poder explicar isso. Então, assim, acabamos de ver aí o andar do bêbado. Espero também que você esteja... Bom, que bêbado sim. Espero que você esteja bêbado de alegria, porque é o melhor tipo de ressaca que pode existir. Tiramos do contexto, no futuro inclusive, e agora resumo. Pode começar, Fred. Começa a resumir. Então, a gente hoje basicamente deu diversos argumentos para tentar entender por que a senhorita Conmebol decidiu transformar as duas principais competições da América do Sul, a Libertadores e a Sul-Americana, em final única, tal qual é feito na Liga dos Campeões desde sempre e na Europa League desde o fim da década de 90. No fim das contas, Beckler, a gente concordou aqui que para o torcedor presente no estádio na América do Sul é um problemaço, né? Eu chamaria até quase de um crime contra esse torcedor, mas em contrapartida, o que para mim não é o suficiente, mas para alguém pode ser, o evento ele acaba ficando um pouco mais, não sei, um pouco mais vistoso, um pouco mais direto, em vez de se estender por 2 semanas. A sensação que eu tenho é que para o maior interessado em uma final de Libertadores devem ser os clubes que lá estão, e o futebol é feito para o torcedor. O futebol não é feito para mais ninguém. O futebol é feito para o torcedor torcer. Ele só serve para isso. O futebol não serve para nada. O futebol serve para o torcedor torcer. E não existe nada mais importante do que as torcidas que vão torcer. Então é ruim. É ruim que num continente onde a maioria da população não tem dinheiro, que no grande momento eles precisem fazer esforços muito grandes para acompanhar o seu time. Porque se é no Rio de Janeiro com mais torcida do Fluminense, mais torcida do Fluminense vai. Se é em Buenos Aires com mais torcida do Boca Juniors, Boca Juniors vai. Ah, mas foi ótimo para Lima. É verdade que Lima tem outras formas de atrair turismo que não seja levar a paixão de outras pessoas para lá e usar com que essa paixão sirva para atrair torcedores. Ah, mas na Europa você gosta? Gosto, porque aqui é bastante fácil de ir, porque aqui é bastante mais justo, porque aqui as pessoas têm muito mais dinheiro para ir também, e elas têm condição de fazer isso mais vezes e com menos sacrifícios do que na América do Sul. A gente ainda não tem nenhum dado da CBF de que mostra que isso está sendo melhor para a competição, de que está alavancando audiências, de que a Libertadores agora é assunto mundo afora. A única coisa que a Conmebol facilitou é que a possibilidade era de que 5 bilhões de pessoas assistissem, porque é transmitido, seja na Mola TV de alguma forma, em 160 países, você soma todas as pessoas desses países e chega a 5 bilhões. Então, se todo mundo, de todos os lugares que passa, no final das contas, é lógico que não é isso. A gente não sabe se é melhor para a competição, se é melhor para os clubes, porque ainda não tem nada que mostre isso. Eu tenho certeza que é para o torcedor. E é o torcedor que interessa. Então eu não gosto. Na Europa, sim, porque dá para ir para Londres, como vai ser agora, que é aqui e ali. Outro dia foi em Paris. O Liverpool jogou de Liverpool para Paris, que você precisa atravessar o mar, dá 10 horas de carro. De Madrid para Paris é 1.200 quilômetros, é Belo Horizonte, Salvador, menos do que isso até. Então na Europa dá, na América do Sul não dá. Não dá para tirar a torcida de Fortaleza, mandar ela para Montevidéu para assistir o maior jogo da história do Fortaleza. Esse jogo tinha que ser no Castelão. E que os torcedores do Fortaleza, que tem muito dinheiro, porque tem alguns que tem também, que eles vão para... A LDU é de Guayaquil? Não, é de Quito, né? A LDU é de Quito. É de Quito. Que eles vão para Quito com 10%, 5% da torcida visitante para assistir e que depois os equatorianos vão para Fortaleza para assistir. A coisa mais importante no futebol tem que ser o torcedor e na América do Sul ele não é levado em consideração. Estou 100% de acordo com você. Para finalizar, Marcelo, há quem diga que essa decisão foi para tentar tirar do Brasil a soberania
dentro da Libertadores, né? Se essa foi a intenção, foi um tiro totalmente pela culatra, né? Nos 4 anos anteriores à transformação de formato dentro da Libertadores, nós tivemos 2 campeões da Argentina, os 2 títulos do River, um título do Grêmio, do Brasil, e outro da Colômbia com o Atlético Nacional. Perfeito? Uhum. E aí, cara... Ah, não, peraí. Acho que eu viajei aqui. Porque depois o isso Flamengo mesmo? ganha em 2019, o Palmeiras em 2020, o Palmeiras em 2021 e o Flamengo em 2022. 2023 a gente ainda não sabe. Antes, É, 2018... É isso aí. Ah. Então, são 4 títulos do Brasil em 4 finais de jogo único, né? Espero que tenha havido o 5º, mas a centralização de títulos em um só país, ela só piorou. E se for pra falar de emoção também da final, sem saber o que aconteceu na final, o Boca Juniors chegou à final sem ganhar e sem perder nenhum jogo de mata-mata. Levamos todos os jogos de mata-mata empates pros pênaltis. Palmeiras e Boca, a gente teve o quê? 2 gols em 180 minutos na semifinal, não foi isso? 1-1 e 0-0. Então, Foi. Emoção, não sei se a final teve, mas o jogo duplo ou jogo único não garante mais ou menos emoção. Não garantiu maior equilíbrio, porque os times brasileiros hoje são muito melhores administrados. Eles têm muito mérito, tá? Os clubes brasileiros, não foi presenteado a eles que eles tenham mais dinheiro para fazer melhores contratações, tá? Eles tiveram méritos para isso, para ganhar essas Libertadores que eles conseguiram vencer. Então, a única coisa que acontece é que a cidade que recebe o jogo, claro, recebe muito mais turista, então ela ganha dinheiro com aquilo, e que os torcedores precisam gastar muito mais dinheiro porque eles têm muito menos entradas para comprar, Fred. Boa, maravilha. Dos 10 últimos participantes da final, 8 do Brasil e 2 da Argentina. A concentração existe e está muito clara. Marcelo, um prazer, viu? Enfim, eu tô sorrindo aqui sem saber se eu devo sorrir. É muito estranho gravar um programa pro futuro, com você falando no passado. Gente, se vocês gostaram, e deixem a opinião de vocês, se vocês gostam de final única ou final laica e de volta, aqui nos comentários, deixem sugestões de próximos programas Fred e Beckler explicam, porque a gente não faz ideia que a gente vai gravar semana que vem, já que a gente já tá falando de futuro, não sei nem se Fred Caldeira voltou depois de tudo que aconteceu. E na semana que vem, 11 da manhã, aqui no YouTube tem mais. Abraço, gente. Obrigado pela companhia mais uma vez.